As previsões já começaram. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque faltam poucos dias para iniciarmos o ano de 2024. E as previsões para o próximo ano já começaram. Muitos citam profecias ou predições ou previsões de Baba Vanga ou até mesmo de Nostradamus. Então, o mundo se baseia nessas profecias sobre o ano de 2024. Então, tem pessoas já que estão se preparando para o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Mas quem iniciou tudo isso? Foi o homem? Ou qualquer outra pessoa? Não, não foi. Não foi o homem que iniciou predições futuras. Predições às quais eu acredito. Porque eu tenho essa segurança absoluta. Porque aquele que iniciou as predições futuras é aquele em quem eu creio. Ele é o meu Deus e Pai, que trouxe para mim o Salvador do mundo, o seu Filho, o primogênito de toda a criação, Cristo Jesus. Ele em mim é a esperança da glória. Então, eu tenho a Cristo Jesus por âncora da minha alma, segura e firme. É por isso que eu tenho confiança. É por isso que eu estou tranquilo em relação a isso. Previsões futuras não me amedrontam. Pelo contrário, me fazem descansar em paz, tranquilo. Porque aquele que iniciou as predições futuras, ele já falou pela boca dos seus profetas muitas vezes. Leia o livro do profeta Isaías, leia o livro do profeta Jeremias, leia o livro do profeta Ezequiel, Daniel e outros que estão ali, onde para cada um desses Deus enviou algumas revelações que são escritas nesse livro. Revelações futuras, como por exemplo, Gog e Magog. Então, até o fim dos tempos acontecer mesmo de fato e verdade, as previsões ou predições que Deus falou por si mesmo e também pelos seus profetas já não acontecer, sem dúvida alguma. Porque Ele acerta, Ele é o soberano, Ele tem os tempos e épocas que Ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, existem muitas coisas que vão acontecer ainda, com certeza. Então, as previsões fiéis e verdadeiras são aquelas que estão nas Escrituras, principalmente no livro de Apocalipse de João. Então, isso é algo que devemos acreditar, porque Deus quis assim. Ele poderia muito bem não avisar nada, não fazer predição alguma, deixar a humanidade totalmente na ignorância das coisas futuras. Mas Ele, em sua soberania, decidiu avisar, decidiu fazer predições, fazer profecias futuras, para avisar a humanidade, que hoje, infelizmente, não está dando ouvidos ao que Deus falou através de seus servos. Então, principalmente pelo Senhor Jesus. Então, a maioria da humanidade hoje está vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio. Não quer saber de previsão alguma, quer saber de curtir a vida. Quer saber dos prazeres terrenos, efêmeros e passageiros. É isso que eles gostam, é isso que eles amam. Eles se entregam a isso
com toda intensidade. E não estão nem aí para as previsões futuras, que muitas delas estão escritas nas escrituras, em muitos textos. Então, é preciso entender isso, pessoal. Porque o que me conforta são essas previsões. Porque muitas delas revelam que a destruição dos homens ímpios vai acontecer. O céu e a terra que hoje existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo e destruição dos homens ímpios. Isso é o que está escrito se não me engano, na segunda epístola de Pedro. Então, quando lemos, por exemplo, o livro do Apocalipse, fala apenas sobre isso. Os homens ímpios serão destruídos, mas os homens justos e fiéis e leais a Deus vão herdar a terra. Isso é um fato que vai acontecer literalmente, sem dúvida alguma. Porque a palavra de Deus é esta. Então, nós podemos confiar nisso aí. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, isso nos conforta, nos traz alegria, nos traz esperança. Muitos hoje não têm essa esperança porque não dão ouvidos ao que Deus já falou. Então, eu vou ler aqui 3 textos das Escrituras para falar um pouco a respeito dessas previsões, que são certas. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 7. Então, aqui o próprio Deus fala bem claro a respeito disso, para que ninguém possa ter dúvida. Então está escrito assim, ó: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Deus pergunta, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Hoje, no século XXI, no mundo, existem mais de 220 países. Então, desde que Deus estabeleceu o mais antigo povo, Ele já fez predições futuras. Ele iniciou isso. Não foi o homem. Ele mesmo. O nosso Deus, o nosso Criador. Pela sua soberania, Ele fez isso, pela sua própria vontade. Ele fez predições. Essas predições têm que ser levadas a sério por você e por mim. Sempre. Porque são predições sérias. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Então, Deus nos fez ouvir predições. Ele também nos anunciou predições. Muitas vezes. Então, nós devemos estar seguros disso, confiantes nas predições que Deus fez para você e para mim hoje. Então isso é certo. Quando lemos os livros dos profetas, pelos quais Deus falou, revelou coisas que iriam acontecer futuramente, quando lemos, vemos claramente que Deus nos avisou. Ele não faz nada no mundo sem avisar com antecedência o que vai acontecer, sem fazer a predição. Quando ele faz a predição,
ele anuncia essas coisas que vão acontecer futuramente. Leia o livro do profeta Daniel que você vai ver. Você vai entender isso claramente. Então, isso é verdade, pessoal. As previsões de Deus, elas acontecem mesmo. Porque a palavra é dita por ele. Ele anuncia isso. E depois que ele anuncia, algum tempo depois isso acontece. E as pessoas começam a constatar que aquilo que ele falou aconteceu literalmente. Aí o que as pessoas fazem? Dão crédito a ele. Dão glória a ele. Agradecem a ele por ele ter feito tal coisa. Então isso é importante. Agora eu vou ler aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 3. Então, Deus outrora falou muitas vezes aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, o que Jesus está falando aqui é algo que o próprio Deus fala por ele, para que nós possamos ouvir. Predições futuras. Então, está aqui, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 3. Está escrito assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, os discípulos queriam que o Senhor Jesus dissesse alguma coisa a respeito do que iria suceder e que sinal haveria da vinda dele e da consumação do século. Aí, a partir do versículo 4 até o versículo 28, você pode ler isso aí. Ler para você saber as coisas que iriam acontecer. Que Deus revelou por meio do Senhor Jesus. Isso sim são predições, são profecias, são coisas que iriam acontecer futuramente, sendo avisadas, sendo relatadas, escritas para você e para mim hoje no século XXI, para ficarmos por dentro disso, para não ficarmos ignorantes com respeito a isso, mas sim estarmos conscientizados disso, sabendo disso. Porque é isso que vai acontecer literalmente. Essas palavras aqui que o Senhor Jesus disse aqui são fiéis e verdadeiras. São profecias futuras. Que hoje nós podemos ver acontecendo. Exatamente. O que o Senhor Jesus disse naquela época está batendo com a realidade que está acontecendo hoje no século XXI. Principalmente nesse ano de 2023 e nos anos futuros também. Então, essas previsões são certas, pessoal. É Deus, por meio do seu Filho, nos avisando claramente. Sem impedimento algum. Sem complicação alguma. O que complica é não dar ouvidos a isso. É ignorar. É rejeitar. É dizer que é absurdo, é mentira. Tem muitas pessoas que vivem assim, dizendo que isso é mentira. É fábula, é invencionice de pessoas religiosas, fanáticas, enfim. Tem pessoas que agem assim em relação àquilo que o Senhor Jesus disse com respeito a coisas futuras, como nesse texto que você vai ver. Continue lendo a partir do versículo 4 até o versículo 28, que você vai entender isso aí, claramente. Então, agora eu vou ler aqui o livro de Apocalipse de João.
capítulo 1, versículo 1. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 1. Então, este livro aqui, eu considero esse livro como a grande insônia do mundo, principalmente dos poderosos, dos reis, e de muitas pessoas que, infelizmente, nunca quiseram crer em Deus e nem mesmo em Cristo Jesus. Rejeitaram completamente. Viveram por si mesmos e para si mesmos. Ignoraram tudo. Então, este livro fala sobre o que vai acontecer com os homens ímpios. E isso é muito bem claro. Então, está escrito assim, ó, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a revelação de Jesus Cristo foi dada pelo próprio Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, pessoal, Deus fez isso pela sua autoridade, pela sua soberania. Ele deu um jeito de avisar as pessoas das coisas que iriam acontecer futuramente. Então, ele não deixou ninguém na ignorância. Pelo contrário, ele esclareceu tudo. Ele falou tudo. Tudo que era necessário falar a respeito das coisas que iriam acontecer estão escritas no livro de Apocalipse de João. É só ler que você vai se inteirar disso. Você vai ficar por dentro. Você vai conhecer mesmo o que vai acontecer literalmente. Então, isso é Deus que faz. Ele faz predições desde que estabeleceu o mais antigo povo. Até os dias de hoje é assim. Então, este livro aqui é a confirmação disso. É claramente. E bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é uma boa palavra, que estimula a você e a mim a lermos o que está escrito, para nos inteirarmos, para ficarmos tranquilos em relação a isso. Porque as punições que vão acontecer, que estão escritas aqui nesse livro de Apocalipse, é apenas para os homens ímpios. Os homens justos e leais a Deus. Aqueles que foram obedientes ao Senhor Jesus. Aqueles que se humilharam diante de Deus. Todos os dias. Esses serão os justos que herdarão a terra. Mas os ímpios, infelizmente, como está escrito, a destruição deles será pelo fogo. É assim que está escrito, pessoal. Então, as previsões de Deus são fiéis e verdadeiras, elas vão acontecer mesmo. Mas nós temos essa confiança para com o nosso Deus, o nosso Criador. Ele pensou em você, pensou em mim, quando ele revelou a Jesus Cristo as coisas que iriam acontecer futuramente. E estão registradas no livro de Apocalipse de João. Então, essa confirmação é perfeita. Isso nos traz esperança, confiança. E eu espero que as pessoas entendam isso hoje, se conscientizem disso e não fiquem por aí ouvindo previsões de homens. Mas a previsão de Deus,
A revelação de Deus que Ele deu a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que deveriam acontecer, já estão escritas aqui. Elas são úteis para você e para mim hoje, para nos dar esperança. Então, era isso que eu queria falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.